Senhor, obrigado, porque o Senhor criou todas as coisas. Nós frequentemente nos esquecemos disso, afundamos nas nossas ansiedades e temores a respeito de o que vamos comer, o que vamos vestir, como vamos nos sustentar. E esquecemos que do nada o Senhor tirou tudo que existe. Então, para o Senhor não é impossível, não é difícil, não é penoso cuidar de nós. Pelo contrário, o Senhor tem prazer em nós. Ensina-nos a ter prazer também em Ti. Nós te amamos e desejamos te buscar e te conhecer mais. Por isso, se apresenta para nós essa noite, fala ao nosso coração de acordo com a tua bondade, a tua sabedoria e a tua graça. Não de acordo com a nossa capacidade ou as nossas intenções, mas de acordo com o desejo do teu Espírito de se mostrar para nós. Em nome de Jesus. Amém. Produção, pode colocar para a gente o título, por favor? Na nossa primeira imagem. Nós continuamos vendo a nossa confissão de fé, né, aos sábados. E hoje é a nossa terceira mensagem. A primeira, na verdade, por consequência das vicissitudes da vida, nós começamos apresentando Deus, né? Quem é o nosso Deus? Como é o nosso Deus? Quais são suas intenções? Como Ele se deu a conhecer a nós? Conforme a gente vai avançando na confissão de fé, a gente vai percebendo de maneira mais clara, mais profunda, até mesmo aquelas coisas que talvez não tenham ficado tão marcadas das primeiras exposições. Então, hoje, enquanto nós falamos da terceira, que é Deus é o Criador de tudo que existe, nós cremos e confessamos que Deus é o Criador de tudo que existe, a gente começa a ver, a entender e a conhecer melhor o caráter de Deus e a sua pessoa. Aquilo que foi dito para nós que Deus é no primeiro item, como Ele é, como Ele se comporta, como Ele age, começa a ganhar mais forma na segunda em como Ele se revela, porque Ele se revela a nós de maneira completa na pessoa de Jesus. E se dá a conhecer a nós hoje, no tempo que nós estamos, através da sua palavra. Então Deus não nos deixou cegos a respeito dele mesmo. Ele não nos deixou imaginando as coisas a respeito dele, tateando apenas sem que nós o pudéssemos conhecer. Mas ele se deu a revelar, ele se deu a conhecer, ele se revelou a nós em Jesus. E a revelação de Jesus a nós é por meio da sua palavra hoje. E ela é completa e suficiente para nós. E a primeira coisa que essa palavra de Deus, a Bíblia, nos revela é que Deus é o Criador de tudo que existe. É exatamente assim que a Bíblia começa. A maior parte de nós já enfrentou a empreitada de ler a Bíblia toda. E alguns fizeram isso várias vezes. E se você é como eu, você sempre começa em Gênesis e para em algum lugar ali, mais ou menos em Levítico. Mas normalmente a gente lê Gênesis várias vezes, né? Porque Gênesis é bem interessante e didático. Gênesis capítulo 1, versículo 1 está na mente de todos nós, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira coisa que a Bíblia revela sobre Deus. Mas nós queremos... Obrigado, produção. Coloca para a gente, por favor, a imagem 2, que é digamos assim, um entendimento desse título, certo? Nós estamos trabalhando confissão de fé em dois termos. Em crer e confessar. Quando a gente fala de crer e confessar, a gente vai lembrar de Romanos capítulo 10, que fala que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. A fé, ela, de alguma forma, esses dois estágios, esses dois momentos, esses dois elementos acontecem para que a nossa fé seja uma fé madura, robusta. Ela é crida com o coração e confessada com a boca. Não é completo
somente falar. É preciso que haja algo mais profundo no coração. Alguma fé que nós temos, algum entendimento que nós temos, é só confessado. Quando ele é só confessado, ele não se reflete em ações. Por quê? Nós não agimos conforme o que nós falamos, nós agimos conforme o que nós cremos. Então, quando nós cremos com o coração, nós agimos conforme nós cremos. Quando nós confessamos, confessar é a primeira ação de quem crê. Isso é muito importante. Crer, entender algo dentro de nós, é apenas metade do processo. A segunda metade é confessar. É importante que nós sejamos capazes de defender a nossa fé com as nossas palavras. Que nós sejamos capazes de explicar aquilo que nós cremos com as nossas palavras. Você é capaz de defender Deus com suas palavras, no sentido de qual é o Deus que você crê? Você é capaz de defini-lo? Você é capaz de dizer quem Ele é, como Ele é? E mais, que é o primeiro passo da confissão de fé, quem Deus é. No caso, nós começamos pela palavra, mas nessa sequência agora estamos falando de Deus primeiro. E mais, você é capaz de dizer como Deus se revela? Como Ele se deu a conhecer? Talvez você saiba isso na sua cabeça, no seu coração. Mas talvez você não tenha a didática, a capacidade de explicar. E aquilo que a gente entende na cabeça, crê no coração, mas não sabe explicar com palavras, em geral se perde. E começa a ficar confuso dentro de nós. É aquele conhecimento que você tem, mas que com o tempo vai se misturando com outros muitos conhecimentos. Certo? A gente assiste um filme, a gente lê um livro, a gente ouve uma música, que tenta nos dizer quem Deus é, que tenta nos dizer como que Deus se revela. E as coisas vão se misturando, porque você não foi capaz de confessar aquilo que você cria, o que você cria no coração ficou confuso. É por isso que o processo de uma confissão de fé envolve confessar. Envolve ser capaz de explicar o que você sabe. Eu sei na minha cabeça, eu creio no meu coração, eu sou capaz de colocar nas minhas palavras, para que não fique confuso e esse conhecimento não se misture com outras coisas que são ensinadas a você ao longo da sua vida. Isso acontece muito com a noção de criação, especialmente quando nós estamos na escola e no ensino superior, para aqueles que fizeram, para aqueles que tiveram essa oportunidade. Quando a gente se envolve no trabalho com outras pessoas que têm um pensamento cientificista. Veja bem, não estou falando aqui de um pensamento científico. Estou falando de um pensamento cientificista, que idolatra a ciência como única cosmovisão possível e verdadeira. E aqui eu posso passar por obscurantista quando eu falo essas coisas. Talvez vocês não entendam assim, mas aqueles que nos assistem podem dizer: eis ali um homem obtuso, obscurantista, antivax e tudo mais. Não, não se trata disso. Se trata de entender que a cosmovisão ou a maneira de ver o mundo dominante em cada era muda. Porque hoje o cientificismo é a maneira de pensar a realidade. A ciência é a única forma de ver, entender e explicar a realidade. Mas num passado muito recente, o que hoje nós chamamos de mito foi a explicação total e suficiente. A religião dominante, especialmente imposta pelo catolicismo, foi a forma dominante de enxergar a realidade. E se você tivesse nascido na Grécia, no século 100 a.C., você explicaria a realidade através dos muitos deuses em batalha entre si. Veja bem, a cosmovisão reinante muda. Mas nos últimos 2000 anos, há um povo na Terra que tem olhado para todas essas coisas e dito assim: elas têm o seu valor, mas eu conheço uma verdade
que é a palavra de Deus. E para crer na palavra de Deus é preciso fé. Por que é preciso fé? Porque a Bíblia não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade. Ela foi escrita para definir o relacionamento de um Deus eterno e verdadeiro com as suas criaturas. E é por isso que ela começa com a criação. Em algum momento, nós vamos ter perguntas não respondidas, quando o assunto é criação e quando o assunto é conclusão. Quanto mais perto do começo, mais a gente especula, e com alguma flexibilidade. Quanto mais perto do final, mais a gente especula, e com alguma flexibilidade. Apocalipse é um livro simbólico e sobre o qual a gente especula bastante. Há diferentes maneiras de entender o significado do livro. Gênesis, especialmente em seus 11 primeiros capítulos, há muito conteúdo em que as pessoas debatem. Mas por que Deus inicia sua revelação pela criação? Ele podia começar nos falando sobre Jesus, mas a Bíblia começa com uma criação. Cremos que Deus é o Criador de tudo que existe. Mais que isso, cremos e confessamos que Deus é o Criador de tudo que existe. Você é capaz de confessar isso? Então diga, Deus é o Criador de tudo que existe. Isso é uma confissão que se origina numa crença, ou você está repetindo isso porque eu falei que você devia repetir? Então, a gente precisa aprofundar mais no que nós cremos, a fim de compreender por que nós afirmamos que Deus é o Criador de todas as coisas. Isso não é tão automático de dizer quanto parece. Eu queria ler para os irmãos o artigo 3º da nossa Confissão de Fé. Produção, pode colocar a imagem 3 para a gente, por favor? Que é o artigo 3 da Confissão de Fé inteiro. Olha, eu vou ler para os irmãos. Ele é intencional em cada uma das suas afirmações. E isso com toda a nossa confissão de fé. Cada uma das frases ali significa bastante. Cremos que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis como demonstração de seu poder, grandeza e para o louvor de sua glória. Deus criou o homem à sua imagem para governar todas as outras criaturas deste mundo. Este homem era puro, inteligente e de vontade livre. Isso é o que nós precisamos saber a respeito da criação de Deus. Agora, vamos parte por parte, certo? Vamos por pedaços, para a gente conseguir acompanhar. Imagem 4, por favor. A primeira afirmação da nossa confissão de fé é: cremos que Deus criou todas as coisas. Primeiro, que Deus é esse? É aquele Deus único, porém triuno, que é revelado na Escritura. Para entender o item 3, a gente tem que estar firme no item 1 e 2. Que Deus é esse? Ele é uma energia? Não, ele é uma pessoa. Ele é uma força incognoscível? Não, ele é relacional. Ele se revela. Deus falou. Deus não criou as coisas, botou o universo para girar e vazou. Não. Ele criou as coisas e interveio em sua criação, falou com os homens, se revelou aos homens e falou: fui eu que fiz. E as coisas que existem são de minha autoria. Dizer que Deus criou todas as coisas revela a autoria de Deus. Veja bem, o mundo não é um acaso. O mundo tem um autor. Os seres vivos são assim porque Deus os fez. Você é assim porque Deus te fez. E Deus foi intencional ao nos criar. Não foi um acidente. Ele não tropeçou. E do tropeço de Deus, do soluço de Deus, há muitas mitologias e cosmogonias, histórias de origem das coisas, que tratam a criação de um conflito entre a ordem e o caos. E algumas pessoas entendem que até a leitura de Gênesis é assim. Isso não é verdade.
Não é um conflito de um Deus querendo entender a si mesmo e por isso ele cria coisas com que se relacionar. Não, porque nós vimos no artigo 1 que Deus na Trindade é perfeito e completo. Ele estava completo no princípio. O Pai era completo e satisfeito com o Filho era completo e satisfeito com o Espírito é completo e satisfeito com o Pai. Não havia necessidade em Deus de criar. Ele não criou porque era carente de afeto ou de companhia. Ele criou por generosidade, por intencionalidade. Eu esqueci o livro que eu queria trazer. Deus, me perdoa. Há um livro muito precioso chamado Gênesis no Espaço-Tempo, do nosso irmão amado, recolhido para o Senhor, Francis Schaeffer. Recolhido? Recolhido, né? Recolhido recente, inclusive. Muito precioso, tio Francis. O livro Gênesis no Espaço-Tempo é um livro cabeçudo, complicado, porque o tio Francis é filósofo. Você vai ter que botar o Tico e o Teco para brigar, para entender algumas coisas dele. Mas vou te falar, aquele livro, ele revela a Trindade para mim, e o ato de criação de Deus, ele me ajudou a amar muito Deus como Criador. É uma coisa impressionante em Deus. Sabe o que havia em Deus no princípio? Havia amor. Porque Deus é amor. Como assim amor? Se Deus estava só, o amor não se reflete num relacionamento? Sim, mas o nosso Deus é único, porém triuno. Então na Trindade havia amor. Do Pai amando o Filho amando o Espírito amando o Pai. Então o amor estava no princípio em Deus, no ser uno, porém triuno. E sabe o que havia? Havia comunicação. Porque o Pai falava com o Filho falava com o Espírito falava com o Pai. Antes que todas as coisas existissem, havia amor e comunicação. E Deus fez a criação para derramar na criação amor e comunicação. Ele nos fez capazes de amar, Ele nos fez capazes de nos comunicar, para que nós nos amássemos e nós amássemos a Ele, e desfrutássemos do amor que Ele é e tem. E que para nós nos comunicarmos uns com os outros e desfrutarmos da revelação dEle, que é a comunicação dEle conosco mesmo. Deus nos fez para dividir aquilo que Ele é conosco. Portanto, a criação é um ato de generosidade e de bondade, não de necessidade. Deus não precisa das coisas criadas, Ele estava satisfeito, mas Ele fez como parte de sua bondade. Gênesis 1 vai nos mostrar isso. Começa com a seguinte afirmação: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Veja, esse no princípio é um tempo indeterminado, que nós não sabemos dizer e que, de certa forma, não nos importa dizer o que no princípio significa. Quando a gente vai ler esse no princípio, ele concorda com João 1:1, que diz que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse no princípio é antes que as coisas existam. Há quanto tempo isso foi? É impossível determinar por um seguinte fator: não existia tempo nesse o princípio. Portanto, dizer quando foi, talvez não se aplique. Porque é antes que quando pudesse ser dito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aqui, talvez o autor de Gênesis não estivesse querendo dizer os céus que a gente enxerga e a terra que a gente vê. Porque em outras passagens a gente vai ver que Deus criou coisas visíveis e invisíveis. Céus e terra é uma expressão hebraica característica para dizer totalidade. Porque na linguagem hebraica, quando fala de um extremo e de outro, ele está querendo dizer tudo que tem no meio. Então, os céus é o extremo daquilo que a gente não alcança para cima. A terra é o extremo daquilo que a gente não alcança para os lados. Então o que eu não alcanço aqui, o que eu não alcanço aqui, foi criado por Deus em algum momento chamado o princípio. Isso quer dizer que a totalidade das coisas foi criado por Deus. Deus, o único e triuno, não designou a outros seres que fizessem partes de sua criação. Não, Ele sozinho, planejou, estabeleceu, criou e sustenta. Deus criou o que eu não conheço aqui, o que eu não conheço aqui, e tudo que está no meio. No princípio.
Gênesis foi escrito como que uma série de janelas. E essa é o primeiro panorama. É o mais geral de todos. No princípio, o grande panorama da história que eu estou contando envolve os céus e a terra. E aí ele recorta. Ele fala, agora eu vou falar da terra. Porque a terra é a porção que a gente conhece. O que tem nos céus nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos, Deus criou. E se Ele criou, Ele sustenta. Ele ama e comunica. Nos céus, o Senhor reina. E nós não chegamos lá. Mas na terra, Ele a deu aos filhos dos homens. A segunda janela a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Talvez, numa primeira leitura, se diga, estava uma bagunça. Mas, na verdade, não é isso que Deus fez. Não é uma bagunça. Aqui, a terra era sem forma e vazia, não quer dizer que Deus tropeçou e bagunçou tudo. Não. Quer dizer que todas as possibilidades estavam ali e o Espírito de Deus estava calmo e tranquilo. Bem mais tranquilo do que você está quando você olha para a bagunça do seu quarto. Porque, pensa assim, se você olha para a sua casa e ela está bagunçada, sem forma e vazia, você fica em desespero. Mas o Espírito de Deus não estava em desespero. O que ele estava fazendo? Ele estava pairando sobre a superfície das águas. Alguém que está pairando, está preocupado? Não está. Ele não estava voando, aflito, zigue-zagueando, botando as coisas no lugar com pressa. Não, ele estava olhando. O que eu entendo desse texto? Deus estava vislumbrando as possibilidades. O Espírito de Deus pairava sobre o que ele tinha acabado de fazer e estava dando forma para tudo aquilo. Então, não é um conflito entre o caos e a ordem. Porque tanto o caos quanto a ordem pertencem a Deus. Ele criou o caos, Ele estabeleceu a ordem e bagunça o que Ele quer. Não é uma luta. Não é Tiamat sendo assassinado por Marduk para com as partes do monstro fazer a terra. Não! Deus não matou o monstro primordial. Ele criou os monstros que habitam os oceanos e aqueles que nós não podemos ver. Os autores da Bíblia falam isso. A serpente veloz, Deus a dominou. O monstro marinho, o Senhor matou. Você talvez não entenda o que esses textos querem dizer, mas eles dialogam com as culturas do tempo. Lembra, Gênesis foi escrito por Moisés, a partir do que o Espírito Santo revelou e que as tradições que ele havia ouvido de seus pais, a respeito de um povo que precisava entender sua identidade. É para isso que Gênesis serve, para explicar quem nós somos e de onde nós viemos, quem é o nosso proprietário, autor. Deus não está assustado com o caos. Nossa, eu nem comecei. É porque esse assunto me pega. Dá para notar, né? Esse assunto me pega muito. O Pandão e o Lucas, acho que eu falei com o Arthur também, são testemunhas de que eu queria um dia fazer um estudo só sobre Gênesis 1 a 11, que isso ia durar alguns anos. Eu amo essa porção da palavra, porque ela dá sentido para a minha vida. Não se preocupe com as trevas na face do abismo. Não se preocupe tanto em tentar entender o que significa isso num sentido literal. Lembre-se, é um texto cosmogônico, é um texto... Eu vou usar uma palavra que talvez soe estranho, mas é um texto mitológico. Não no sentido de mentira, porque a gente chama mito de mentira, mas na verdade é um texto que explica, a partir da cosmovisão do tempo, dele, a criação das coisas. Ao mesmo tempo que ele é verdadeiro. Só que ele é verdadeiro como uma espécie de poesia pode ser verdadeira. O texto de Gênesis, ele é muito poético. E é por isso que não faz sentido eu tentar entender se ele fala de milhões de anos nos dias da criação, se são intervalos de tempo ou se são dias literais. Essa discussão a gente pode travar. Mas nenhuma conclusão a gente vai chegar a respeito dela e não é significativo. Não é o objetivo do texto.
O objetivo do texto é te dizer por que Deus fez e não como Ele fez exatamente. O fato de Deus ter estabelecido uma ordem na criação reflete o caráter dele, organizado, competente, cuidadoso. O fato de Deus ter começado das coisas inanimadas foi para poder dar sentido para as coisas vivas, porque se Ele criasse a vida primeiro, como ela se sustentaria? Então, ao entender a criação de Deus, na verdade o objetivo do texto é nos mostrar quem Deus é e como Ele se relaciona com o seu povo eleito, que a partir de Abraão, em Gênesis 12, vai ser revelado. Está fazendo sentido agora? Eu preciso avançar, porque eu ficaria nisso o resto da minha vida. O texto diz que Deus criou no princípio. E na verdade, esse termo criar, a gente usa muito errado. Porque criar é não tinha nada, eu fiz surgir. Criar não é organizar, não é construir, não é edificar, engenhar. Não, criar é não tinha, eu fiz. Isso quer dizer que ninguém cria nada, só Deus. Deus, com a sua voz, com a sua ordem, Ele trouxe do nada o tudo. Ex nihilo, nada havia. Deus criou do nada. E nós não somos capazes de fazer isso, e nem somos capazes de entender isso, porque nós já fomos feitos dentro do mundo material. E dentro do mundo material, uma coisa se transforma na outra. Aqui no mundo que nós vivemos, as leis de Newton funcionam. Nada se cria, tudo se copia. Não, nada se cria, tudo se transforma. Mas no mundo de Deus, Ele é o originador do tudo que veio a se transformar. Todas as coisas existem porque Deus quis fazer todas essas coisas. E você diz que isso é impossível se você não conhece a Deus. Talvez, numa mentalidade materialista, cientificista, isso seja impossível, mas é que Deus não obedece às leis que nós vemos. Portanto, sim, é possível que Ele tire do nada o tudo. Porque Ele não é como nós. Não se limita a quem nós somos, a como nós somos. Não está preso nas leis que Ele estabeleceu. Porque o jogo é dele. Ao mesmo tempo que a gente olha para esse texto de Gênesis e entende o seu aspecto poético, cosmogônico e mitológico, eu estou fazendo aspas com as mãos para você que só está me ouvindo, o texto também é profundamente real, no sentido que seu autor, colocou datas, nomes, locais, e todos eles, até agora, não foram contraditos pelos achados arqueológicos. E isso se estende a toda a Bíblia. O que a Bíblia afirma, a ciência confirma. Embora com muita relutância. Não entre nesse conflito, ele não precisa existir. Tem uma história que eu gosto muito. Eu contei para minha esposa, ela falou que eu tinha que contar. É que houve no século XIX, dois importantes pensadores, século XVIII, dois importantes pensadores estavam debatendo, um era criacionista, o outro era evolucionista. Eles estavam debatendo. E um dizia que era perfeitamente possível que o mundo chegasse ao atual estado de coisas simplesmente por evolução e transformação ao longo de eras e eras e eras. E o primeiro dizia, veja, eu não contesto que pode ser que tenha havido uma passagem de tempo muito longa, mas eu não acredito que a ordem venha da desordem. Porque quando você olha para alguma coisa arrumada, você diz assim, alguém arrumou. Quando você olha para uma casa limpa, você diz, alguém limpou. Porque o normal é você deixar uma casa limpa e ninguém usar, e uma semana depois está tudo sujo. Não é? Quando você olha para um prato bem montado, uma refeição, essa hora, hein, irmão? Uma refeição, né? Vamos dar um exemplo bem básico, assim, um cachorro quente bem feito.
Cachorro-quente bem feito alguém fez. O cachorro-quente não se cria sozinho. Certo? Cria. Você chega na cozinha, tem um cachorro-quente? Não, alguém fez o cachorro-quente para você. Quando você olha para uma comida bem feita, você imediatamente pergunta, quem foi que fez? Tudo que é organizado, tudo que é belo, tudo que é lógico, tem um autor. Não faz sentido o que eu estou dizendo? É simples lógica. Mas o evolucionista continuava disputando que as coisas chegam ao estado que estão por simples transformação das coisas. Pois bem, se separaram, cada um voltou para sua casa, passou um tempo. Eles eram estudantes do cosmos, né? Eles eram astrônomos. E o evolucionista chegou e em cima da mesa do espaço onde eles iam conversar, tinha um planetário. E era um planetário muito bem feito. Tinha o Sol no centro, Mercúrio, Vênus, Terra. Tinha Plutão, ou não sei, acho que Plutão não tinha sido descoberto ainda. Ainda era planeta. Plutão é um problema, né? Plutão fica caindo, subindo. É tipo segunda divisão, primeira divisão. E aí tudo aquilo funcionando como um relógio, assim. E ele ficou admirado. Ele falou, meu Deus, que obra fantástica de engenhosidade e mecânica. Quem foi que fez isso? Aí chegou o criacionista e falou assim, não, eu cheguei um dia no meu laboratório e ele tinha explodido. Aí lá no meio da explosão, tudo pegando fogo, tudo queimado, tinha aí um planetário assim, bonitão, e eu trouxe para você. O evolucionista olhou para ele e falou, entendi o que você quis dizer. Compreenderam a lógica? Se há algo belo, se há algo organizado, se as coisas estão como estão, olha para a criação, é reflexo da inteligência que a fez. Não é possível que as coisas cheguem a como estão sem ter um autor por trás. E é isso que a criação revela, o caráter e a beleza de Deus. Bem, depois a nossa confissão de fé avança, produção, para a nossa imagem 5, que fala, cremos que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. O que se trata essas coisas visíveis e invisíveis? Colossenses capítulo 1, que a gente frequentemente canta, 1, 15 e 17. Vamos abrir, por favor? Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Ele fala que Cristo, né, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e tudo que está no meio, as visíveis e as invisíveis. E aqui ele define, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. O que o autor de Colossenses o que Paulo está falando aqui, concordando inclusive com Hebreus capítulo 11, versículo 3, que fala, cremos que Deus fez todas as coisas, e o que é visível veio a existir daquilo que é invisível. Ele está definindo que além daquilo que a gente contata com os olhos, que os nossos sentidos são capazes de entender, há toda uma miríade de coisas feitas que nós não vemos, não ouvimos, não cheiramos, não apalpamos. Há um mundo invisível além do que nós vemos. Só que quantos mundos Deus fez? Não sei. Quais são as coisas invisíveis que Deus fez? Não sei. Uma coisa eu sei, todas elas estão submetidas a Jesus, todas elas foram criadas para a glória de Deus, e tudo o que existe foi criado para refletir o caráter do nosso Deus. Prosseguindo, tudo foi criado como demonstração do seu poder, amor, grandeza e para louvor de sua glória. Isso pode ser visto em Romanos capítulo 1, versículo 18. E embora o exemplo de Romanos 1,18 seja negativo, falando daqueles que não se submetem ao conhecimento de Deus, mas há uma afirmação muito impiedosa, muito interessante aqui. Ele está falando de homens que por sua impiedade e injustiça suprimem a verdade, ou seja, negam que Deus existe. E aí Romanos 1,19 fala, pois o que se pode conhecer
a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O que Paulo está falando, a gente pode resumir aqui que Deus preparou uma revelação geral dele na criação. Deus manifestou os seus atributos nas coisas que ele fez, preparando o mundo para quando ele fosse se dar a conhecer na pessoa de Jesus. Não consegue compreender? Ao olhar para tudo que existe, a gente procura o autor e não encontra. Embora a gente olhe para as coisas e veja beleza, a gente não consegue entender pela criação quem é o autor dela. Mas ao Jesus aparecer no mundo, na história, nós conhecemos a face do Criador. Na verdade, Deus se deu a conhecer aos homens antes de Cristo como promessa. Deus não nos deixou no escuro a respeito da sua revelação. Mas a criação, ela é essa preparação para que a gente reconheça o autor dela. Demonstração do seu poder, grandeza e para o louvor da sua glória. E a gente poderia acrescentar aqui do seu amor. A criação reflete não só o poder de Deus, não só a grandeza de Deus, mas também a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. O mundo é bom, Sebastião. As frutas são gostosas, a água é fresca, o céu é azul, o canto dos pássaros é lindo. O mundo criado é maravilhoso, a gente é que bagunça. Semana que vem a gente entende por quê. Prosseguindo, vamos chegar ao último ponto. Deus criou o homem à sua imagem para governar todas as outras criaturas deste mundo. Este homem era puro, inteligente e de vontade livre. Aqui a gente avança para mais uma parte da beleza da criação de Deus. É o homem. Deus nos criou. Isso tem que ajudar a gente a vencer a ansiedade. Certo? Deus nos fez. Nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados com uma intenção. Deus colocou em nós a sua imagem. Sabe essa pessoa que está sentada do seu lado? De alguma forma, ela reflete a imagem de Deus. O caráter de Deus. E embora isso esteja corrompido pelo pecado, você deve olhar para essa pessoa dessas duas formas ao mesmo tempo. Você deve olhar e dizer assim: você carrega em você a imagem de Deus. E você carrega em você também a corrupção de Adão. Mas a corrupção de Adão não apagou a imagem de Deus. E a imagem de Deus não impede que a corrupção de Adão apareça. Não há ninguém que seja totalmente corrupto, incapaz de ser imagem de Deus. E também não há ninguém que seja totalmente imagem de Deus e que não reflita nada da corrupção de Adão, a não ser a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Jesus Cristo. Deus nos criou a sua imagem, e essa palavra imagem, que é tselem, ela tem um significado difícil de traduzir na nossa língua, né? Ela fala de como se fosse a sombra. O homem é a sombra de Deus, é o reflexo de Deus. E o que isso quer dizer? Que Deus não é perfeitamente visto no homem. Assim como a minha sombra
não diz perfeitamente quem eu sou. Quando nós olhamos para as sombras, elas não são projeções perfeitas do dono da sombra, certo? Mas elas se movimentam quando o dono da sombra se movimenta. Elas avançam quando ele avança. E você sabe que ele chegou porque a sombra chegou. O homem, como sombra de Deus, ele podia ser visto na criação. Ele podia ser percebido na criação. E a criação entendia em Adão essa existência maior do que ele mesmo. Veja que isso é precioso. Os seres criados não entendem, não racionalizam as coisas como nós. E, portanto, Deus criou algo que o representasse diante das coisas e que falasse a respeito dele e com quem ele se comunicasse, a quem ele pudesse amar e que o amasse de volta. Somos nós. Esse é o propósito da nossa criação. Conhecer Deus, amar a Deus, ser conhecido por Ele e ser amado por Ele. Deus te fez para que você fosse amado. Deus te fez para que você amasse. Deus te fez porque Ele tem prazer em conhecer você. Só quando a gente conhece alguém e fala prazer em conhecer, é Deus falando para nós. Eu tenho prazer de te conhecer. E você deve ter prazer em conhecer a Deus também. Isso dá sentido para a nossa existência. E fala de uma doçura, de uma riqueza, de uma beleza muito grande. Eu não vou entrar nesse ponto, vou deixar para o nosso estudo especulativo. Por fim, o homem foi criado puro, inteligente e de vontade livre. Esse é um aspecto importante que antecipa um pouco o que a gente vai falar na próxima semana. Mas quando o homem foi feito, ele tinha a capacidade de escolher plenamente. E aqui a gente pode dizer que o homem tinha verdadeiramente o que a gente chama de livre-arbítrio. Veja que eu estou usando essa expressão livre-arbítrio anterior à queda. Porque arbítrio é juízo, é capacidade de decidir, de escolher sem influência alguma. O juiz também é conhecido como árbitro. Especialmente no futebol, a gente chama ele de árbitro. E se espera que o árbitro seja imparcial. Quando é jogo do Flamengo, normalmente ele não é, que eu sei. Lá em São Paulo era do Corinthians, né? No é jogo do Corinthians, o juiz não é imparcial. Então, enfim, a gente nunca vai concordar com árbitro nenhum no futebol, né? Mas é minha obrigação moral reclamar do Flamengo. O homem é como um árbitro corrupto. Ele hoje não é capaz mais de ter livre arbítrio. Embora a gente use essa expressão coloquialmente, Deus nos deu livre arbítrio. Não, Deus deu, mas aí a gente escolheu não ter mais. Porque a partir do momento que o homem pecou, ele escolheu desobedecer a Deus, o arbítrio dele ficou prejudicado. A partir de então, nós não escolhemos mais livremente. Todas as nossas decisões são influenciadas pelo pecado que habita em nós e nos inclina ao mal. Então, dizer que o homem hoje desfruta de um arbítrio livre não é verdade. Especialmente se a gente usar a palavra arbítrio. Mas Deus não tirou de nós a capacidade de decidir. Portanto, o homem tem livre vontade, tem livre volição. Ele é capaz de refrear o mal. Ele é capaz de não fazer o que é errado. Mas essa capacidade não é indefinida. Em algum momento, o homem não vai decidir o que é certo. Por causa do pecado que habita em nós. E aqui eu estou entrando, Henrique, na sua seara. Você já tinha. Uma pena, Henrique. Como que o homem usava essa pureza, inteligência e vontade livre? Ele usava para exercer o que Deus lhe deu por ordem. Cultivar e guardar o jardim. Gênesis capítulo 2. Deus criou o homem
como um jardineiro e um protetor. E isso não foi retirado de nós. Nós ainda devemos. Tudo que cai nas nossas mãos deve ser cultivado, deve ser feito prosperar. Se alguém te deu uma tarefa, faça o melhor que você pode, porque você foi criado por Deus para prosperar tudo que está na sua mão. Cultivar é semear algo, cuidar daquilo e colher frutos daquilo. Você também foi criado para proteger as coisas que estão na sua responsabilidade. Defender. Você foi criado para prosperar e criado para proteger. Adão exerceu isso ao dar nome, está em Gênesis capítulo 2, ao dar nome para todas as coisas. Na nossa cultura, a gente dá nome para as coisas sem muita importância. Mas na cultura hebraica, dar nome significa exercer domínio. Quem tem autoridade, dá nome para aquele que o obedece. É por isso que Deus muda o nome das pessoas, porque Ele pode. Por isso que Deus quer mudar o nosso nome. No final, em Apocalipse fala, eu vos darei um novo nome. Eu vou te dar um nome que não tem mais a ver com tudo que você viveu no tempo que você foi escravo do pecado, por esse arbítrio quebrado seu. Eu vou te dar um nome novo, porque eu tenho autoridade sobre você e quero que você exerça essa autoridade. O que nós podemos concluir? Por que cremos e confessamos que Deus criou todas as coisas? É importante o bastante para figurar na nossa confissão de fé. Veja bem, isso não é um item tão comum nas confissões de fé. Não são todas as confissões de fé que incluem o ato criacional de Deus no seu corpo doutrinário. Mas nós entendemos que atribuir a Deus a origem de todas as coisas é fundamental para uma fé saudável. Porque a gente não entende o sacrifício de Jesus sem entender a maneira responsável com que Deus fez todas as coisas. Deus não criou o mundo para ser um caos. Ou seja, Ele não pedalou a bolota e saiu. Não. Deus se entende como pai de todas as coisas criadas. Num sentido de protetor, autor. Ele se entende como sustentador. Mesmo com a nossa rebelião para com Ele, Ele nunca deixou que a criação se voltasse contra nós completamente. E embora a terra tenha se tornado nossa adversária em muitos aspectos, nós ainda continuamos desfrutando de água, chuva, frutos. O nosso trabalho nos devolve alguma coisa, embora não completamente, mas nos devolve alguma coisa. E isso é bondade de Deus. Deus não precisava ter mantido o seu pacto quando nós rompemos o nosso. Não é verdade? Deus estava obrigado a ser fiel? Não. Mas Ele se manteve fiel. Amém? E essa fidelidade de Deus nos conduz a Cristo. Amém? Eu acho que esse é um assunto